Flagrante. Seja bem-vindo, 15 de outubro de 2022. Eu sou Elisângela Carreira e hoje no comando do Flagrante, o programa que leva até você prestação de serviço, questões sobre segurança pública com entrevistados especiais todos os sábados. E olha só, você sabe que comigo aqui é olho no olho, é tete a tete, não tem conversa fiada nesse programa. E daqui a pouco o William está de volta, está de férias, mas ele vai comandar a nave. A gente começa então falando que nesta semana milhares de fiéis celebraram o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. O Santuário Nacional, que fica em Aparecida, recebeu mais de 40 mil visitantes. Pessoas de todos os cantos do país prestaram homenagens à Nossa Senhora. A grande homenageada, foi recebida também em outras cidades. Ela saiu também da Basílica e foi até outras regiões, que foi no caso da cidade de Poá, na região metropolitana de São Paulo. Uma imagem, então, foi até o município para celebrar o grande dia. E vocês não têm ideia do que aconteceu. Na verdade, não dá nem para acreditar, porque essa história, até o delegado está aqui para conversar com a gente a respeito, mas a coroa da santa foi furtada. Veja na reportagem. Nas imagens, o suspeito tenta arrombar a caixa de coleta de ofertas, onde são guardados os dízimos da igreja Nossa Senhora de Lourdes. Ele chuta e tenta forçar o compartimento, mas não consegue abrir. Na sequência, com total desprendimento, ele retira a coroa da santa, coloca na bolsa e ainda faz o sinal da cruz. O caso aconteceu na igreja matriz da cidade de Poá, município da Grande São Paulo. André Santana foi preso em flagrante e, após a audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva. O criminoso, segundo a polícia, tem antecedentes criminais. Em depoimento na delegacia, ele disse que foi à igreja, acreditem, para agradecer. E em nossos estúdios recebemos o responsável pela prisão de Márcio Santana, que furtou a coroa da imagem de Nossa Senhora Aparecida, Dr. Eliardo Jordão, titular da Delegacia de Poá, na Grande São Paulo. Muito obrigado pela sua presença e participação aqui no programa. O que ele alegou, na verdade, na delegacia? Porque a gente acompanhou nas imagens das câmeras de segurança, ele chega, ainda faz o sinal da cruz, tenta levar o dízimo e depois pegou a coroa da santa e colocou na bolsa. Foi exatamente isso. Bom, Elisângela, prazer em revê-la. O que acontece? No dia 11 de outubro, um dia antes do dia Nossa Senhora, eu recebi uma mensagem do padre dessa igreja, bem como as imagens de que essa coroa da Nossa Senhora Aparecida, que veio da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, para celebrar esse dia festivo, havia sido furtado. E aí essas imagens que o programa está mostrando. E aí começou toda uma mobilização da cidade, deu um reboliço só na cidade, enfim, todo mundo mobilizado. E nós começamos a vasculhar, fazer um pente fino na cidade, nas regiões, enfim. E aí, até recentemente, nós fizemos uma operação entre Poá e Suzano, prendemos 28 pessoas, enfim, questão de tráfico de drogas e tal. E nós começamos a bater naqueles locais, que sabidamente o índice criminal vem demonstrando que é necessária uma intervenção. E uma viatura da Guarda Municipal conseguiu localizar ele. E aí, de pronto, foi constatado a coroa furtada, que havia sido furtada. E essa coroa, ela é de ouro? Ela é banhada de ouro. Banhada de ouro. A santa vai retornar para a Basílica, ela está na iminência de retornar para a Basílica, graças a Deus com a coroa, mas ele foi conduzido para a delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, foi colocado à disposição da Justiça e a audiência de custódia manteve a prisão. E isso, Elisângela, são vários fatores. E a nossa cisma naquele momento é que, dependendo do momento em que ele fosse pego, não seria mais possível lavrar o auto de prisão em flagrante e provavelmente seria solto. E essa imagem que a gente vê é da bolsa
que ele carregava e ali está a coroa de Nossa Senhora. E teve essa mobilização toda porque a imagem veio da Basílica, a cidade inteira esperava por esse momento e, de repente, saber que a coroa foi furtada. E essas imagens chamam a atenção porque ele faz o sinal da cruz e ele disse que foi até lá para agradecer. Ele chegou a contar para o doutor o que... Contou, ele disse que entrou na igreja para agradecer, enfim, fazer a reza normal. E aí, num determinado momento, ele resolveu primeiro arrombar ou tentar pegar algo lá naquele... Dízimo. O dízimo, as doações naquele cofre, né, de madeira, etc. Não conseguiu. Na sequência, ele foi em direção à Santa, fez o sinal da cruz, né, e furtou esse objeto. E teve todo esse rebuliço na cidade, né? A ocorrência em si é um crime de furto simples, tipificado como crime de furto simples, mas o que circunda a ocorrência é que chamou a atenção, né? Um dia antes do dia Nossa Senhora, a santa vindo da Basílica, e ele acabou cometendo esse crime, porque aí é aberto ao público, né? E ninguém imaginava que alguém pudesse cometer um crime desse, furtar a coroa de Nossa Senhora. Graças a Deus tem câmeras, né? Tinha câmeras que conseguiu, senão ia dificultar muito da gente conseguir identificar e de pronto dar essa resposta. E, doutor, é importante falar que eles furtam esses objetos justamente para trocar por drogas, vender. É isso que acontece ali, é essa movimentação que tanto é que o doutor fez uma operação, acabou com aquele fluxo naquela região e agora eles saíram dali e estão em outro canto, que foi onde esse homem foi localizado. Essa operação que nós fizemos há uns 2 meses, foram presos 28 pessoas, integrantes do PCC, então o foco foi esse, né? E limpou aquela área, né? Limpou. Só que nós sabemos, né? Os usuários, que ele mesmo disse que é usuário, nós sabemos que é complicado, é uma questão de saúde pública, envolve outros fatores. E tráfico de drogas é o carro-chefe para a prática de outros crimes. Infelizmente, foi cometido esse crime, né? E felizmente foi encontrado por uma viatura da Guarda Municipal e foi dada essa resposta pelas forças de segurança dessa mobilização da cidade. E felizmente ele foi mantido preso. Ele foi mantido preso porque nós conseguimos enquadrar que naquela situação, né, entre o furto e ele ser encontrado, houve aí um intervalo de 2 horas e pouco. Então nós enquadramos no artigo lá do Código de Processo Penal. Porém, repito, às vezes, Elisângela, a gente, né, que o delegado, o juiz, enfim, promotor, os advogados, enfim, mas a gente lá que está na linha de frente, o delegado, agora eu vou falar do nosso lado aqui, tem muitas dificuldades diante das brechas da lei. E essa daí, se não fosse caso de flagrante, mais um pouquinho não daria para prendê-lo. Mas tem outro tipo de prisão temporária, não caberia. Então, são vários fatores, empecilhos legais, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. O doutor até comentou comigo que toda a circunstância, a homenagem, a questão mesmo, né, da data comemorativa, isso também pode ter influenciado? Na prática do... dele ter ficado preso mesmo, não ter sido liberado na audiência de custódia? Porque o crime em si, né, parâmetros que nós temos, eu acredito que todas essas circunstâncias, esse fato, essa peculiaridade, eu acho que teve um peso também, né, na manutenção da prisão. E, doutor, no local onde ele estava, tinham mais usuários? O doutor percebeu que essa movimentação agora ali, ela está bem maior, inclusive de traficantes, porque essa operação aconteceu há 2 meses. Mais ou menos. E ele, com certeza, estava naquele local de antes e agora migrou para esse. Essa movimentação ali está aumentando? É mais um ponto que vocês vão ter que ali investigar e fazer uma nova operação? Na verdade, a gente tem batido forte, principalmente nesse tipo de crime, né? Ele tem vínculo com a cidade, parece que tem familiar, enfim. Então, não foi uma pessoa que veio do nada e... Não. Então, realmente, ele entrou na igreja, né? A versão dele, realmente, ele entrou na igreja para agradecer, etc. E no meio do caminho, ele teve essa vontade de furtar. Eu acredito que tenha sido mais por esse caminho. A gente tem imagens aí, Ana, do padre com a... Aí, ó. Esse é o padre da igreja com a coroa super feliz, né? Afinal de contas, da delegacia. Vocês conseguiram recuperar muito rápido. Foi rápido. A Guarda Municipal de Poá é muito atuante e tem uma parceria enorme, todos nós lá.
E todo mundo se mobilizou, então isso daí foi fundamental. Porque ela poderia ter desaparecido muito rápido, essa coroa também. Poderia. Eu acredito, pelo fato dele não ter noção do que ele havia furtado, acredito que nesse ponto foi favorável para que não se desfizesse de pronto, né? Uma outra questão também legal, Elisângela, isso é determinação da lei, né? Foi arbitrado fiança para ele. Então, nesse caso, ele foi preso e é arbitrado fiança. Se pagasse a fiança, sairia pela porta da frente. Não estou falando que eu sou contra, não é isso. Sim. Só que a gente tem essas peculiaridades que precisam ser revistas. Antes da gente encerrar, eu sei que o doutor está aí numa investigação muito intensa e que logo a gente vai trazer aqui uma operação que vai acontecer lá na região de Poá, não é isso? A gente tem feito, né, batido forte em alguns crimes, enfim, a equipe é boa, então é algo que me motiva, enfim. Se Deus quiser, logo a gente volta aí com boas notícias. Doutor, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, parabéns aí por todo o trabalho de vocês. Muito obrigada. Você certamente se lembra desse caso que a gente vai mostrar agora. A agressão, né? Na academia, o empresário que agrediu a modelo, tem as imagens agora aí, a Helena Gomes, uma academia de luxo aqui em São Paulo. Nesta semana, ele decidiu gravar um vídeo e postar em suas redes sociais, no qual nega estar fugindo da justiça. Vamos dar só uma olhadinha aí nesse vídeo. O empresário Thiago Brenan gravou uma série de vídeos e publicou no YouTube para negar que estava fugindo do país. Nas imagens, o empresário alega estar tranquilo e diz ainda que mexeram com a pessoa errada. Vão pagar pelo dinheiro que perdi aí, vão pagar pelo estresse que tive aí, entendeu? Estou absolutamente tranquilo onde estou, não estou fugindo. Prisão ilegal? Quem que vai se submeter a um estado de exceção? Quem que vai se submeter ao processo que fez os crimes jurídicos que o meu fez? Thiago ainda fala com ar de superioridade. Vocês mexeram com a pessoa errada, que vocês morrem de inveja. A comunidade, então, morre de inveja. Branco, heterossexual inegociável, armamentista, óbvio, conservador, sempre. Não gosto de falar direito, meu termo é conservador. Quanto às acusações, o foragido da justiça nega e diz que existe uma conspiração contra ele. Em conluio com um desafeto meu, e aí, pessoal, ele vai ficar famoso, vocês vão saber o que está por trás disso. É política, como sempre. Em conluio com um desafeto meu, inicia uma cruzada midiática, eleitoreira. Além de Helena, pelo menos outras 15 mulheres afirmaram terem sido vítimas dele. Thiago responde pelos crimes de lesão corporal e corrupção de menores, já que teria incentivado o próprio filho adolescente a ofender Helena. Mais uma vez, a presença dos advogados que representam a modelo Helena Gomes, nesse caso, Márcio Jean Giacomo e Márcio César Jean Giacomo. Sejam bem-vindos aqui ao Flagrante mais uma vez. Minha primeira pergunta é, qual que é o sentimento de ver um vídeo desse, debochado, desse lixo, me desculpa porque eu não vou falar o nome dele, dessa maneira, como se ele fosse intocável e como se as pessoas não soubessem com quem a justiça está mexendo, né? Olha com quem vocês estão mexendo. Qual que é o sentimento de vocês como advogados? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estarmos aqui perante a mídia e a vocês para trazer justamente a nossa resignação. É um sentimento de deboche, como você bem disse, com a justiça brasileira, com o judiciário de forma assim desrespeitosa. Nesse vídeo que foi exposto agora na mídia por ele mesmo, ele insulta o Procurador-Geral do Estado, insulta a Gabriela Mansur, ele calunia, faz deboches horrorosos contra ela, traz contra o repórter da Globo, o Volmir, também insultos assim horrorosos da pele dele, enfim, uma coisa assim totalmente mal educada, coisas assim que não é normal para uma pessoa que se diz tão culta
que disse um lord da Inglaterra, enfim. E no final ela ainda disse primeiro que repete que faria tudo de novo, que não tem nenhum remorso de nada, e por fim diz que ele é hétero, branco e que realmente é uma pessoa que está acima da lei de todos e ponto, e que está no lugar e diz que não está fugido. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. É um vídeo totalmente fora de sentido, fora de qualquer coisa normal. Temos outras vítimas que estão sendo os casos apurados junto ao Ministério Público, casos piores, mais graves, casos de estupro, cárcere privado, casos de lesão corporal, stalking, ameaças, gravação de vídeo íntimos. É uma verdadeira loucura, um negócio assim que nenhum ser humano podia imaginar que isso poderia estar acontecendo. A impressão que realmente ele é muito poderoso, né? Com o vídeo, o jeito que ele fala, ofende muitas autoridades também, é preconceituoso em vários momentos. E isso ele vai atingindo cada vez mais a justiça, as pessoas, as vítimas, que são muitas mulheres. Quantas mulheres depois da Helena, que foi muito corajosa de denunciar esse lixo, esse canalha que fez isso com ela, e ainda bem que o pior não aconteceu, porque poderia ter acontecido com a Helena, mas ela foi muito corajosa. Quantas outras fizeram denúncia após a denúncia dela? Foram cerca de 16 mulheres que veio até o nosso escritório. Lógico, tem um canal de denúncia anônima que também deve ter outras mulheres que devem ter denunciado sem nós, mas o nosso escritório tem 16 mulheres que reportam exatamente os crimes que acabamos de proferir, que é estupro, cárcere privado, lesão corporal, stalking, porque ele persegue, depois que ele comete o crime, ele persegue as vítimas. Manda diversos recados através das suas redes sociais, seu número de telefone de terceiros, que isso causa uma sensação de pânico em todas as vítimas. E doutor, o senhor mesmo disse que ele dava print nas conversas justamente para ameaçar a vítima. Olha, eu estou aqui com a nossa conversa, se você falar alguma coisa, acabou o seu nome, acabou a sua vida. Pior, ele encaminhava o vídeo onde ele gravava a cena de sexo, falava, olha, está gravado, está comigo, e isso ele utilizava como uma ameaça constante para deixar a vítima numa condição de não revelar o crime que ele cometeu contra ela. Então ele mandava o vídeo, olha, está comigo e você não abre a sua boca. E a pessoa ficava numa condição amedrontada, sem saber o que fazer. Imagine, tem estudantes de faculdade, universitárias, tem pessoas no mundo da moda, tem, enfim, N mulheres que, se esse vídeo vazasse, destruiria a pessoa por completo. E, doutor Márcio, foi muito importante essas imagens das câmeras de segurança que vocês conseguiram, porque foi uma prova contundente, foi muito rápido o que vocês fizeram, né? Foi uma atitude importante no momento que fomos tomados pela notícia, quando a Helena veio conversar comigo. A gente não pensou duas vezes em acionar todos os meios, requerer as imagens de segurança, testemunhas. E isso desencadeou tudo que nós estamos vendo hoje, não só o caso da Aline Helena, mas todos os casos também que vieram depois, porque eu vejo a Aline como uma voz de encorajamento, uma voz de luta, de não se calar, não ter medo mais da situação, porque como ela diz todas as vezes, a vergonha não é dela, a vergonha não são das vítimas, a vergonha é dele. E como que a Helena recebeu essas declarações? Depois que ela assistiu esse vídeo, vocês tiveram contato com ela, conversaram com ela? A Helena disse que não tocou ela em nenhum momento, porque ele simplesmente fala que ele nunca ficaria com ela, mas as conversas por si fala que ele tinha um interesse em se aproximar dela, ele levou o não, a negativa, e ficou por uma situação bem nervoso por essa situação e aconteceu o que aconteceu, né? Então ela não se sente em nenhum momento abalada. Na verdade, ela fala o quê? Isso mostra quem ele é para a sociedade. Que ele sempre foi, na verdade, né? É um covarde, né? Não é um homem. Penso que sim, porque da mesma forma que ele ofendeu a doutora Dora Cavalcante, que advogou para ele, que ingressou com habeas corpus, que não teve a liminar que ele pretendia deferida, então ele se voltou nesse vídeo contra a doutora Dora Cavalcante, uma excelente profissional, colega de profissão, e que fez agressões verbais contra a doutora Dora, que nós repudiamos. E no outro giro,
uma série de pessoas que ele, sem sentido nenhum, começa a ofender gratuitamente. O que significa que, como você bem disse, é um covarde, porque se tivesse coragem, viria aqui se defender. Falar aqui, né? Exato. Na cara de todo mundo, um tete a tete não mesmo. Mas quando ele tinha notícia que seria oferecido a denúncia, imediatamente pegou o avião e deixou o país. Eu tenho que dar meus parabéns à equipe, ao delegado de polícia da 15º DP, toda a equipe de escrivães que trabalharam no caso, que oficiaram para conseguir as câmeras, que foi um inquérito que em 20 dias nós já estávamos com a gravação íntegra dentro dos autos e já com 12 pessoas já sendo ouvidas. Então, nesse dia, o delegado já estava fechando o relatório e encaminhando ao Ministério Público. Foi justamente esse movimento que o pegou despreparado. Ele nunca foi acostumado a um movimento desse. Ele é acostumado a inquéritos de outras pessoas que nós tivemos conhecimento, que se arrasta, que ele deixa, ouve um, ouve outro, ele faz o que quer. Então, essa velocidade da polícia ao pessoal do 15º DP, do delegado titular, todos os delegados, escrivões, meus parabéns, que colaboraram para que isso viesse à tona numa velocidade ímpar e que realmente desnudou essa personalidade falsa do Thiago. A gente espera agora que ele tenha coragem, né, de falar tudo isso que ele falou aqui no Tete a Tete, pessoalmente, que ele seja homem, macho, como ele diz, o suficiente para assumir os seus erros e todos os crimes que cometeu. E eu acredito que os doutores vão continuar acompanhando juntos esse caso e aqui a questão assim é olho no olho mesmo, a conversa é papo reto, não tem isso. É muito fácil pegar um celular e gravar pela câmera e mandar, né, se esconder atrás do celular e falar o que é. Não é homem, de maneira nenhuma, é um covarde, essa é a verdade. Muito obrigada pela participação, Dr. Márcio Júnior. Nós que agradecemos pela oportunidade de trazer essas informações ao público, ao programa, porque a informação já é tudo, nesse caso específico, justamente para dar coragem às pessoas que estão acovardadas a vir falar e vir exercer o seu direito. Eu fui agredida, aconteceu, eu quero justiça, porque nós aprendemos nesse processo uma coisa muito importante. As moças chegam até o escritório destruídas, arrasadas, e quando se convence a falar para a autoridade, ou na delegacia, ou a promotora de justiça, você percebe a alegria de estar extravasando essa dor reprimida. Então, que seja feito assim. Fale e tenha coragem de falar. Fui vítima, mas quero justiça. Eu não sei. E é isso. Inclusive o Ministério Público, na página do Ministério Público, existe um botão vermelho do lado esquerdo do NAVE. Para a moça que não quiser se identificar, ela clica lá, ela pode fazer uma investigação anônima. Ou seja, existe todo um preparo com psicólogos, assistentes sociais para ajudá-lo nesse processo. Então, isso deve ser divulgado e esse aprendizado tem que ser passado para frente. Então, a mídia faz esse favor, que na verdade é uma necessidade de levar isso para todas as pessoas que precisam da informação. A gente agradece muito. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o Flagrante e agora comigo para comentar todos os casos. Nos estúdios recebemos o delegado Palumbo, especialista em segurança. Muito obrigada, doutor, por comparecer aqui no estúdio e conversar um pouco com a gente também. E a gente começa falando de um caso que chamou muita atenção essa semana. Vocês viram um homem que estuprou uma estudante de 22 anos em Belo Horizonte. Esse caso, ele repercutiu, um covarde de verdade. E a gente vai soltar as imagens para vocês acompanharem o que aconteceu. Na verdade, a moça, ela está caminhando tranquilamente, ela voltava da faculdade no bairro de Canaã, em Belo Horizonte. E, de repente, o homem começa a apertar o passo e corre atrás da vítima. A gente consegue ver essa imagem perfeitamente. E ela está andando ali na calçada. Ele, de repente, a gente vai acompanhando as imagens juntos, ele arrebata a moça. Ela ainda olha para trás, mas não imagina o que estava por vir. Ele arrebata ela ali, ó. E ali perto, na rua mesmo, tem um matagal. Ele levou essa jovem até o matagal
estuprou a jovem, deixou-a desacordada e depois ele fugiu do local. Foram os vizinhos que prestaram ajuda a essa moça e chamaram a polícia. A vítima foi encaminhada para o hospital e na delegacia da mulher ela disse que o estuprador usou de força para atacá-la e depois enforcou até que ela perdesse a consciência. O bandido a deixou no local nua e levou todos os seus pertences. Após 4 dias, o que acontece? Esse cara aí que você vê nas imagens, que foi para cometer uma atrocidade contra uma jovem estudante, ele vai até a delegacia e diz: olha, estou com medo, então eu vou me entregar. Que situação. Ele está preso, foi preso, continua preso e ele ainda esteve na companhia do sogro e da mulher dele, por sinal. Então ele foi na companhia do sogro e da esposa dizer: olha, fiz cagada, estuprei uma moça e agora eu tô com medo. E foi lá se entregar, todo arrependido. Eu fico imaginando a cara de cachorro sem dono, de arrependido que ele estava. Medo do quê? Porque nessa hora, com certeza, ele não estava com medo de absolutamente nada. Aí, penso eu, que um homem que comete um crime desse deve ter cometido tantos outros crimes. E ainda é casado. Tem só 26 anos, é isso, Ana? Ele só tem 26 anos. Imagina só quantas mulheres ele já fez vítimas. Porque do jeito que ele ataca ali, isso aí não é que ele fez pela primeira vez, não. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Medo do que ele tem, né? Mas a delegada do caso vai conversar com a gente agora. É a delegada a doutora Cristiana Angelini, que fala com a gente por Skype aqui, fala com a gente online. Doutora, seja muito bem-vinda ao Flagrante e me conta que história, que arrependimento é esse? Eu tenho certeza que a doutora, como todo mundo conhece, não deu mole para esse criminoso. Oi, tudo bem? Queria agradecer a participação aqui. Pois é, Elis, é um crime assim que choca muito, né, toda a comunidade, né? A gente como mulher e policial, a gente quando ficou sabendo desse crime, as primeiras informações, já destacamos uma equipe para poder fazer todas as diligências no local, entrevista com a vítima, conseguimos todas as imagens da rua. E a partir dessas imagens, os veículos de comunicação foram de suma importância também para poder divulgar as imagens. E a partir dessas imagens dele, abordando os trejeitos dele, a roupa que ele estava utilizando, conseguimos que informações chegassem até nosso conhecimento sobre a qualificação dele. E aí, a partir disso, representamos pela prisão preventiva dele no judiciário, que prontamente foi deferida, e as buscas continuaram ininterruptas, né, até a localização. Cada dia era uma localização diferente que nos era fornecida. Ele estava se escondendo, né, cada dia num local, e por fim, como você mesma disse, ele ficou com medo, né? A população ali que conhecia ele, né, que sabia quem ele era através das imagens, né, até os criminosos da região e até a vizinhança toda ficou indignada, né? Então, fechou o cerco para ele. Ele não tinha onde mais fugir, né? E aí ele se apresentou até uma das nossas unidades e demos o cumprimento. Doutora, e outras vítimas apareceram. O modo dele agir é sempre o mesmo? Porque ele esgana, ele vai para o enforcamento até a pessoa perder a consciência. O que a doutora ouviu dessas pessoas? E ele leva, inclusive, também os pertences das vítimas. Isso, a gente está diante de um crime de estupro, né, roubo, e essa última vítima, né, estamos investigando e trabalhando com a hipótese de tentativa de homicídio. Uma vez que a vítima disse que percebeu que ele somente cessou a ação criminosa quando ele imaginou que ela tinha morrido. Foi o que ela nos contou, nós estamos apurando todos esses fatos. E ele tem o mesmo modus operandi, né? Em 2013, quando ele era menor de idade, teve uma vítima na situação análoga, ele foi responsabilizado, e em 2021 também estamos investigando esse crime de 2021, que até então a gente não tinha o suspeito, só que essa vítima, depois desse crime dessa semana, identificou ele e reconheceu sem sombra de dúvida como sendo um indivíduo que atacou ela em 2021.
em 2021 com o mesmo modus operandi. Ele atacou ela numa rua à noite, levou num terreno baldio, estrangulou, estuprou e levou os pertences também. Até então, investigações estavam sendo feitas e a partir desse crime de agora, ela reconheceu ele, sem sombra de dúvidas. E estamos trabalhando com a hipótese de ter outras vítimas também. Doutora, estou aqui com o delegado Palumbo, que também vai fazer uma pergunta para a doutora. Não tem arrependimento nisso, né, doutor, também? Não tem arrependimento nenhum, na minha opinião. Ele ficou com medo de ser morto pela população, o próprio crime não aceita esse tipo de delito, né? O crime não aceita esse tipo de delito. Se ele está preso, provavelmente está no seguro, porque se for colocado no convívio, muito provavelmente ele vai ser morto. Eu queria perguntar para a doutora Cristiane, o que ela acha que tem que acontecer com um indivíduo desse? Isso aí é um monstro. Qual o tipo de pena que ela acha? Eu não posso nem falar o tipo de pena que eu gostaria que esse criminoso recebesse, porque provavelmente eu vou sair daqui preso. Se eu falar o que eu penso, eu saio daqui preso. Mas é revoltante quando a gente vê um indivíduo que já tem histórico de estupro, vai lá e comete outro crime e daqui a pouco vai estar solto, porque estamos no Brasil, o país da impunidade. O que a senhora sente como mulher interrogando um indivíduo como esse, um criminoso como esse, e que tipo de pena que a senhora acha que teria que ter um estuprador como esse, doutora? É difícil a gente, até como mulher, expressar o sentimento, né, assim, que a gente sempre se imagina no lugar daquela vítima. Então, eu estou à frente dessa delegacia já tem 2 anos, então, para mim é muito difícil, porque eu me imagino em todas, não tem como não, a gente não tem empatia por qualquer vítima que chegue até nós, né? Então, eu sempre me imagino no lugar dessa vítima, sempre imagino a minha irmã, amigas, mãe, né? A gente sempre imagina o que a gente faria ali naquela hora. Então, não tem como a gente... eu nunca passei por uma situação dessa, mas a gente sempre pensa, nossa, eu teria feito o mesmo que ela não teria? É muito difícil, né? Então, só a pessoa que está ali para saber o que ela passou. Infelizmente, nós temos um direito penal, que é um código penal muito antigo, né? Então, precisamos trabalhar com essa parte dessa reforma do direito penal, né? Não vou aqui falar de políticas públicas que não vem ao caso, mas precisamos sim uma reforma desse Código Penal, do direito penal, do processo penal, que são códigos muito antigos, mas a gente tem que entender também que a violência sexual, né, é uma das formas mais cruéis de violação dos direitos humanos, né, atinge o íntimo da mulher, deixa marcas muito difíceis de serem superadas, né, isso aí é um trauma, né, eu não trabalho não tenho uma formação na área da psicologia, mas é um trauma que ela vai carregar para sempre. Então, assim, o papel da polícia, e eu como mulher, é dizer que é muito importante que essa mulher denuncie. Essa denúncia é um instrumento que a sociedade tem para combater esse tipo de crime, proteger a mulher, para que políticas públicas sejam feitas no local, inclusive de patrulhamento, né? Mas um patrulhamento ostensivo naquela região. Então, é preciso que as vítimas entendam também que ela mesma não conhece os seus direitos, elas não sabem como denunciar. Então, por isso que é importante a gente trazer ao conhecimento, assim, pelos veículos de comunicação, porque a sociedade tem um papel fundamental em divulgar essas informações, né? E mostrar para essa vítima que ela não está sozinha, né? Então, apesar da existência da legislação, dos órgãos protetores, parte das vítimas, elas também, das vítimas de abuso, elas apresentam uma resistência em denunciar os agressores, entendeu? Porque elas têm medo da repercussão, elas têm vergonha, elas acham que a culpa é delas. Muita gente fala, mas ela estava voltando sozinha da faculdade. Não, a gente é um mundo ideal, claro, mas a gente quer uma sociedade em que a gente possa voltar de ônibus à faculdade e ir para casa, chegar em casa com segurança, né? Então esse é o ideal que a gente quer e é por esse ideal que a gente trabalha. Doutora, muito obrigada pela sua participação e eu deixo aqui até um recado para as mulheres: denunciem, não tenham medo, se encorajem,
porque dessa maneira a gente vai conseguir fazer com que esse tipo de lixo fique na cadeia. É isso que a gente espera, não é mesmo, doutor Paulo? Concordo plenamente, é um lixo humano isso aí. É isso, então. Muito obrigada, doutora, pela participação. Eu que agradeço. Até mais. A gente muda de assunto agora e fala de guardas municipais que foram prensados por um carro desgovernado na região norte de Belo Horizonte. Um dos guardas municipais chega a pular para não ser pressionado contra o veículo. A gente tem as imagens aí, ó. O carro bate com tudo, atinge os homens. A viatura estava estacionada. Com o impacto, o carro foi arremessado para cima da calçada. Uma das 4 vítimas ali, 2 tiveram ferimentos gravíssimos. De acordo com os agentes, eles faziam um patrulhamento ali de rotina quando pararam na casa de um colega de trabalho e foram ali, olha só isso, atingidos com 4 homens. O motorista não soube dizer o que aconteceu. O motorista aí, ó, que está com o veículo desgovernado. Agnaldo Pereira dos Santos, 47 anos, que provocou o acidente, também precisou de atendimento médico. Ele foi agredido por pessoas que ficaram revoltadas com essa cena, com o atropelamento. Peritos estiveram no local e a Polícia Civil agora apura as causas do atropelamento. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, foi feito o teste do bafômetro no condutor e não foi constatada embriaguez. Doutor, que cena impressionante essa. Impressionante, né? Agora vamos aguardar a conclusão do inquérito policial para saber a real motivação desse delito, né? Se ele teve o dolo de atingir esses agentes públicos, esses policiais municipais, os guardas civis metropolitanos. Se houve dolo, tem que responder por tentativa de homicídio. Caso contrário, aí é lesão corporal culposa, né? É importante falar que durante uma ocorrência vocês também ficam muito vulneráveis ali numa estrada, numa rua. E o que aconteceu ali é muito fácil. Exatamente. Por isso que a gente tem que verificar, através do inquérito policial, qual a motivação. Se ele realmente quis atingir esses guardas civis, aí ele responderá pelo crime de homicídio. Caso contrário, se houve alguma coisa, a queda de pressão, a gente não sabe o que aconteceu, na verdade. Somente com o inquérito policial para se descobrir qual foi a real intenção deste condutor. Ao que eu vi ali nas imagens, né, me parece que ele jogou o carro propositalmente na frente desses guardas civis metropolitanos, atentando contra a vida desses guardas civis, né? E teria que ser respondido ali pelo crime de homicídio. A gente vai aproveitar que o doutor está aqui comentando e vai falar de mais um caso, gente. Esse aqui, doutor, se o senhor não viu, vai ficar impressionado. Olha só esse caso que aconteceu em Carreiro Castanho, lá no interior do Amazonas. Um homem foi à delegacia a fim de retirar o veículo que estava apreendido. Mas foi impedido por causa da documentação, que estava irregular do veículo, então ele acabou não conseguindo. Revoltado, vocês não têm ideia o que ele fez. Ele abocanhou a orelha do policial. Tipo Mike Tyson. Exatamente. Lá na delegacia do porta-voz da polícia, vejam só essas imagens. Então, da Polícia Militar registra o momento em que teve parte da orelha arrancada por um homem de 44 anos. Acabei de sofrer um atentado dentro do quartel da Polícia Militar. Esse indivíduo aqui mordeu a minha orelha e arrancou um pedaço da minha orelha. Aparece aí. Olha como é que eu tô. Eram 2, o outro indivíduo fugiu. No momento do almoço dos policiais aqui, no Carreiro Castanho. De acordo com o militar, os 2 homens foram até a delegacia recuperar uma moto que havia sido apreendida. Mas o policial teria dito que não poderia liberar o veículo por causa da documentação que estava irregular. Indignados, os homens partiram para cima do policial, que teve parte da orelha direita arrancada. Um deles chegou a ser preso, mas passou por audiência de custódia e foi liberado. O capitão da PM passou por uma cirurgia, mas não conseguiu recuperar a parte da orelha arrancada que necrosou. Doutor, fica até difícil comentar uma imagem dessa. O policial com a orelha arrancada, e quem fez isso, de fato, não foi punido. Saiu na agência de custódia, né? Perguntar para o juiz, se fosse um parente dele que tivesse a orelha arrancada, se ele ia soltar na audiência de custódia. Essa audiência de custódia é uma porcaria, é uma aberração, uma inversão de valores. Tem que acabar essa audiência de custódia. Ficar dando voz para bandido, para vagabundo,
enquanto a vítima, um policial, um capitão, um oficial da Polícia Militar está sem parte da orelha. É justo isso? É injusto. O indivíduo que faz isso deveria ficar preso. Falta mais respeito com a nossa polícia também. Antigamente, quando chegava a polícia, era uma questão mesmo de honra ter a polícia ao lado da população. Hoje não. O cara ataca a polícia. Hoje estão arrebentando com a polícia, colocando câmera. Coloque câmera nos políticos. Pode colocar nos deputados, vereadores, governadores. Coloca. Não, vamos colocar nos policiais. Eles não têm direito a ir ao banheiro. Aqui em São Paulo, o policial para ir no banheiro, ele tem que tirar o colete, vira a câmera e fala assim, estou indo ao banheiro. E aí ele coloca o colete de lado e vai até o banheiro. Absurdo isso. Isso não é mentira, não, porque um amigo meu quis comentar, confidencial uma conversa comigo e ele fez exatamente isso. Eu perguntei, mas o que você está fazendo? É só assim para a gente poder conversar em paz, senão sabe lá Deus quem que está ouvindo a conversa. Então esse é o Brasil. É uma vergonha, na verdade, porque os policiais militares, gente, eles salvam vidas. E é isso que a gente vai falar agora. Policiais militares salvaram uma mulher que se engasgou enquanto almoçava em um restaurante aqui no centro de São Paulo. A gente vai rodar as imagens agora, vocês vão ver. Olha só, os dois policiais estão ali aplicando os procedimentos de manobra para desengasgar a mulher. Em menos de 1 minuto, a vítima retomou a consciência e ela voltou a respirar. A cena ali foi acompanhada por todos que estavam no restaurante, as pessoas ficaram desesperados, mas eles, com muita cautela e, lógico, profissionalismo, conseguiram, então, aliviar, socorrer, salvar essa mulher. A aflição foi muito grande e depois a gente também tem uma imagem que essa é de encher o coração, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Olha só, olha a situação dessa mulher, gente. Ela estava, assim, desacordada. Olha só, o policial vai, faz a manobra, depois o outro também, tenta em menos de 1 minuto, eles conseguem salvar essa mulher para o alívio de todos que estavam ali. E quando ela sai, eu não sei se a gente tem essa imagem, mas a gente tem. Quando os policiais deixam o local, eles são aplaudidos. É isso que a gente tem que fazer para nossa polícia. Aplaudir a nossa polícia, gente, pelo amor de Deus. Olha isso, olha que cena maravilhosa. Eles saindo, palmas, porque eles são verdadeiros heróis. Palmas para a Polícia Civil, Polícia Militar, para toda a polícia, porque é isso que eles merecem. GCM também, inclusive, né, doutor, que faz um grande trabalho. E, por sinal, a mulher que foi vítima aí, ela até gravou um vídeo, ela agradece os policiais, ela está bastante emotiva, não é isso, Ana? É esse vídeo que a gente tem também? A gente vai rodar esse vídeo do agradecimento dessa mulher aí para a polícia e falando o que aconteceu. Eu, Andréia, estou fazendo esse vídeo aqui para autorizar as minhas imagens, né? Que ontem em São Paulo, eu sou de Brasília, e ontem em São Paulo eu me engasguei com um pedaço de carne e tinha 3 anjos lá no restaurante, 3 policiais que me socorreram ali no momento e salvaram a minha vida. E eu estou aqui para dizer que eu autorizo as imagens para eles poderem divulgar e mostrar até mesmo para os seus colegas de trabalho o procedimento que foi feito. E eu quero agradecer também, eu estou bem emocionada ainda, eu já cheguei em Brasília, acabei de chegar, o meu voo inclusive hoje era no final do dia, e eu consegui antecipar o voo. Quero agradecer aos policiais. Eu não sei o nome dos policiais que me atenderam, que me socorreram ali naquele momento. Eu tenho uma leve lembrança que eram 3 policiais que estavam naquele momento lá. É de arrepiar. Emocionante, né? É de arrepiar. Isso, sim, para mim, é a nossa polícia. Essas imagens revelam o que realmente a nossa polícia significa. São heróis. E 99% dos policiais são assim, pessoas do bem, que trabalham para servir a população, ganham um salário de fome, arriscam a vida, salvam vidas. Então, parabéns para a Polícia Militar e para esses valorosos policiais. E que bom que a mulher está bem, a gente fica muito feliz e parabéns aos policiais envolvidos. E a gente vai falar sobre um hospital aqui em São Paulo
que ele fechou as portas para uma reforma avaliada em 8 milhões de reais. De acordo com a instituição, a obra era de adequação às normas sanitárias, de conforto e acessibilidade. A previsão de entrega era de 4 meses, ou seja, já era para ter sido entregue no mês passado, em setembro. Fazendo as contas aqui, mas o pronto-socorro continua fechado e os pacientes sem atendimento nenhum. E isso aí foi uma missão, mais uma, para o nosso repórter farejador, que está no estúdio aqui com a gente, que foi lá conferir de perto o que esse povo está sofrendo. Farejador, fale comigo, por favor, o que você viu, porque de verdade deve ser de entristecer o coração. Tudo bem, um abraço para você, para todos que estão nos acompanhando aqui no Flagrante. Realmente, porque eu tô acostumado a ir lá no hospital, São Paulo, e você encontrar corredores lotados, que isso é uma coisa normal, né? Mas pelo menos está sendo atendido. E de repente eu consegui entrar com muito custo, muito difícil, porque eu percebi no primeiro momento que não tinha barulho de obra. E no segundo momento que tinha uma demora. Então eu consegui entrar e as imagens aí vocês vão ver. Não tinha nada. Então, peraí, farejador, vamos fazer o seguinte. Já que você está falando que não tinha nada, eu quero ver. Roda o VT pra gente. O Hospital São Paulo, que é referência em atendimento público na capital paulista, está com suas obras de reforma do pronto-socorro paradas desde abril. Por ano, são 5 milhões de pessoas em várias partes do estado que buscam atendimento médico qualificado. Profissionais renomados que compõem o corpo clínico, que está ligado à Universidade Federal de São Paulo. Acontece que as obras que teria começado em abril, por mais de 2 vezes nós estivemos lá e não constatamos isso. Conseguimos imagens exclusivas do pronto-socorro, onde está tudo demolido e ninguém trabalhando. Como confirma o motorista da ambulância, que está todos os dias e desde quando chegou não viu nada. Desde que eu venho pra cá tá assim. De vez em quando eles abrem o portão e entra um carro de obra aí. O hospital vem passando sérios problemas. Nos últimos meses, foram mais de 300 demissões. A unidade tem um custo mensal de 30 milhões de reais e acumula uma dívida de 450 milhões. Apesar da capacidade de abrigar 800 leitos, apenas metade está funcionando. Em abril, o governo estadual anunciou o repasse de 58 milhões de reais, sendo 8 milhões para a reforma do pronto-socorro, em setor de hidráulicas e elétricas. As faixas estão avisando, mas as obras paradas. Uma senhora que trabalha na porta do hospital dá detalhes das obras e do que supostamente pode estar acontecendo. Começou em agosto. 3 meses de agosto. Mas não tem obra nenhuma, né? Não, ele falou que tinha embargado isso daí. Enquanto isso, a população está sendo atendida em unidades básicas de saúde chamadas UBS. Repórter farejador para o programa Flagrante. E você teve alguma resposta, farejador? Sim, a gente teve a resposta da assessoria de imprensa, né? Dando conta de que sim, as obras, segundo eles, estão em andamento, mas tiveram problemas com cupins, chamados cupins de parede, né? E por isso eles tiveram que parar a obra para poder fazer um tratamento especial nas colunas e por isso também problemas com a parte financeira, acabou atrasando a obra, mas que, segundo a assessoria de imprensa, está em andamento. Eles estão cuidando dessa parte aí dos cupins primeiro, para poder depois continuar as obras. Mas que sim, que eles estão passando por problemas financeiros, mas já estão também cuidando dessa parte financeira para que o hospital, que é referência, né, que ele é da Escola Paulista de Medicina, né, de grandes médicos em todos os setores, um hospital que abriga muita gente, não pode ficar parado de jeito nenhum. Farejador, muito obrigada, e semana que vem você tem aí mais uma missão que a gente não vai contar agora, mas muito obrigada, e a gente segue aqui com o delegado Palumbo. Doutor, eu tenho certeza absoluta que durante 4 anos ou mais você já viu várias e várias cenas como essa. É um absurdo, né? Durante a vereança eu entrava nos hospitais, entrei em várias unidades básicas de saúde. A gente vê o desrespeito com a população. No Hospital do Campo Limpo,
Eu flagrei uma senhora de 102 anos numa cadeira de roda, esperando há mais de 10 horas para ser atendida, sem oferecer sequer água para ela, né? E essa desculpa esfarrapada que deram no Hospital São Paulo Cupim, tenha santa paciência, né? Ninguém acredita nisso. Acontece com meu filho de 9 anos, ele não vai acreditar nisso. Então não adianta o Estado, a Prefeitura, o governo ficar se vangloriando. Olha, eu tenho 30 bi no caixa, tenho 50 bi no caixa, enquanto a população tem um péssimo atendimento na saúde, tanto na área municipal quanto na estadual. Uma vergonha isso. E até mesmo como deputado federal, agora pode entrar mesmo nos hospitais, fiscalizar, porque é isso que a gente quer ver, gente, a saúde funcionando desse país, dessa cidade. Porque nessa situação, imagina quantas pessoas ficam sem atendimento médico. Exatamente, né? A gente não vê os parlamentares, né, vereadores e deputados indo em hospitais. E uma das funções do parlamentar é a fiscalização da onde está indo o dinheiro municipal, estadual, o federal. E você fiscalizando, você consegue constatar esses erros e ajudar a população. Mas a maioria, Elisângela, eles se vendem por cargos, emendas e poder. Aí eles ficam, ó, boquinha calada, porque se falar alguma coisa, se denunciar alguma coisa, cai os cargos, não recebe mais emenda e perde o poder. E desculpa é o que mais tem, né? Diante de situações como essa, que o nosso repórter foi lá e viu ali com os próprios olhos, desculpas e mais desculpas. Mas e a resposta de quando isso vai ser resolvido? A gente não tem? Deveria dar uma resposta para a população, afinal de contas é dinheiro do meu imposto, do seu e de todos nós, né? Mas não dão, vão ficar enrolando. Pode ter certeza que a partir de fevereiro vocês vão me ver nesses hospitais. Que bom. Delegado, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Sempre uma honra tê-lo com a gente, viu? A honra é toda minha, eu fico muito feliz e grato. Conte sempre comigo. Muito obrigada. E agora já acabou, infelizmente, aqui o nosso flagrante, mas sábado que vem tem muito mais para você aí de casa. E não esqueça, tá? Porque aqui é olho no olho, é tete a tete, não tem conversa fiada. É o flagrante. Até. Flagrante. Realização Jovem Pan News.